Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Nós somos o Parlamento das Corujas e eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. Sou o Caíde Taviano. E eu sou o Vinícius Domingues. Hoje nós vamos falar sobre dois filmes. Um deles é O Enigma do Outro Mundo e o segundo deles é Coisa. Que é a prequel 2011 para O Enigma do Outro Mundo. Em inglês eles têm o mesmo nome, The Thing. A gente tá O que é bem basicamente bizarro. E eu Sendo que confundo. eles não são continuação do outro. Eles não são Uma reboot, então Não são é reboot. estranho. É engraçado você ver que o nome do filme é The Thing e no máximo você encontra como The Thing 2011. Isso. Exatamente. Qual seria o nome certo, sei lá? The Thing, The Beginning. E- The Thing, The Norwegian. Eu fiquei muito espantado já começando. Eu fiquei muito espantado já começando aqui. Eu já fiquei espantado pelo título não ter isso. É. E caramba, The Thing, como tudo começou. É, pode ser, né? E eu confesso que eu confundo The Thing com It. Por causa do nome. Caramba, é um problema que eu já tive esse problema. É, tanto que quando a gente discutiu sobre essa pauta, achei que a gente ia falar sobre It. É mais Eu vi o filme fácil errado, confundir Ela tem uma história inteira sobre palhaço aqui. Então a gente vai falar de um filme e ela vai falar da obra diferente. Vai falar assim, e aí tem uma hora que ele absorve o corpo. O palhaço? Mas tipo a banda do Chaves, cada um vai tocar uma música aqui ao mesmo tempo. Ela vai falar de uma coisa e a gente vai falar de outra ao mesmo tempo. Então vamos lá, é o Singles, primeiro, né, de 1982, tem como ator principal Kurt Russell, e foi o segundo filme dele com John Carpenter. Grande diretor. Caramba. É baseado em um conto, né? Baseado no conto do escritor de ficção científica John W. Camp. O conto se chama O Glossaire, que na tradução mais próxima, melhor tradução em português seria Quem Vem Lá. Quem vem lá? É bem antigo, né? O conto é de 1938. Sim, ele foi lançado numa daquelas publicações de ficções científicas antigas. Eu tenho um problema com as traduções de filme pro português. The Thing virar o Enigma do Outro Mundo. Fiquei pensando, não tem a ver com o filme, Sim. mas... Ele não foge Mas da não tem nada a proposta. Mas não é a coisa. É que se chamar de A Coisa. Eu fui... Olha, eu tenho que declarar uma coisa aqui. Pra encontrar a versão de 2011, eu fui... Agora é a parte assustadora do podcast. Eu fui numa locadora. Porque eu prezo pela legalidade. Como já ouvi por aí, eu baixo a nota fiscal ali, querendo um negócio de verdade. Onde você encontrou uma locadora, cara? Ainda existe isso? No ABC Paulista existe. Aqui no interior de São Paulo. Talvez eles tenham colocado esse outro nome porque já tinha outro filme com o nome de A Coisa. Eu que achei... se chamava The Stuff. Exato, eu Sobre achei o sorvete todos os A assassino. Coisa. Começou com os conhecimentos bizarros. Esse foi o grande propósito aqui. Mas, olha, eu não consegui achar a versão de 2011 no locadora. Ele não foi um filme que foi muito bem financeiramente, ele não chamou tanta atenção. E não é um filme ruim. Não é um filme Não é um ruim. Não filme é. ruim. É, assim, eu acho que todo mundo esperava, pelo nome, até um reboot, né? Sim. Talvez. Mas é uma prequel. Ele tem algumas falhas, mas vamos falar depois. Posso dar um resumo dos dois? Sim, por favor. Tá, se eu tivesse que falar em algumas frases. O The Thing de 1982, basicamente, ele começa com um cachorro sendo perseguido por dois caras num helicóptero, numa base na Antártida, na tundra, assim, da Antártida, sei lá. Quando eles chegam numa base de pesquisa americana, por uma série de acontecimentos, os dois caras que estavam no helicóptero acabam morrendo, e o cachorro, ele é acolhido pelos americanos. Com o tempo, eles descobrem que o cachorro é uma espécie de criatura, que é um mutante. Alienígena. Uma criatura... Eles não têm noção que é um alienígena ainda. Eles não têm verdade. Ele é uma criatura metamórfica, ele ataca os outros cães e absorve eles e reproduz eles. No ataque inicial eles não têm ideia do que está acontecendo. Eles vão É. depois que o cientista-chefe lá, eu não sei qual deles é mais o chefe, acho que é o personagem do Gary. E o outro personagem de segundo em comando seria o Blair, que é o cientista. Na verdade, Eles fazem uma autópsia. essa coisa ela começa a atacar as pessoas e ela consegue reproduzir elas. Exatamente. Então, nível celular. a nível celular. Então, as pessoas elas falam do mesmo jeito. Ele têm absorve as personalidade. memórias, Isso. os feitos físicos, tudo. As pessoas ficam idênticas. Então, inicialmente eles têm muita dificuldade para descobrir quem é quem. Inicialmente eles descobrem isso durante a autópsia do cachorro, porque ele percebe que o cachorro, meio digerido, já estava dentro do outro cachorro, mas ele descobre que não era o cachorro original. Então Eles começam. Na verdade, o que acontece? Eles vão até a outra base, que é uma base norueguesa. Eles descobrem que os dois a caras base destruída. eram de lá e o cachorro. Eles chegam lá, tem uma história para ser contada naquela base, porque eles encontram corpos queimados, o local inteiro queimado. Encontra os vídeos e os documentos. E estudar. Quando o cara descobre que aquela criatura pode
se reproduzir copiando outras pessoas, o cientista-chefe, Blair. ele fica com medo da... Paranoico, ele vira extremamente paranoico. Porque ele tem medo da criatura alcançar a civilização e destruir a humanidade inteira. Segundo cálculos dos computadores, seria 27 mil horas pra... Segundo o cálculo do melhor computador Computador. que eu já vi na minha vida, Sim. Daquela que ele época. olha e diz: olha, essa célula está sendo reproduzida pela criatura alienígena. Cálculo. Estimativa de que em tanto tempo a raça humana vai ser dizimada. Esse Assimilada. computador, ele só tá tentando defender a raça humana para que ele mesmo possa dominar ela no futuro. Quando o cara fica paranoico porque ele descobre essas informações, ele destrói o helicóptero, destrói as comunicações dele, ele basicamente prende todo mundo lá. Ele tá pouco se fudendo se todo Destrói mundo os vai tratores morrer. de neve, Isso. mata os cachorros. Ele destrói tudo, ninguém acaba em- consegue fugir. Ele acaba com todas as maneiras pra eles se comunicarem com alguém de fora Ou ou escapar. fugirem. Aí no final eles acabam... O clima do filme é extremamente de paranoia, de Sim, desconfiança. sim. Esse é o foco do filme. Aqui o legal é do segundo filme, do The Thing, que seria a coisa de 2011. Todo mundo esperou um reboot da história pelo nome, né? Mas na verdade é um prequel. Passa na base norueguesa. Próxima base do... Aqueles que inclusive visitam. Tanto Que foi eles- onde tudo começou. Sim. Que foi onde tudo O começou. filme do John Carter de 82, ele é bem fiel, das adaptações do conto, ele é o mais fiel ao conto. E o filme de 2011, ele é extremamente fiel ao filme de 82. Na base norueguesa, a gente vai ver várias coisas que a gente já viu no filme, na parte americana, né, no filme de 1982. A gente vai descobrir como tudo aquilo aconteceu. Vai contar essa história. Ele é como uma grande homenagem ao filme de 82. Sim. Mas eles contam a história deles achando o alien enterrado no gelo, todas aquelas histórias, e como que a base inteira foi dizimada. O final do filme é o começo do outro. Pensando no primeiro filme, se você fala norueguês, você se ferrou. Você pagou ingresso à toa ali. O cara tenta se justificar em norueguês. Como a gente falou no resumo, a história começa com dois caras num helicóptero atirando num cachorro. Eu imagino falar isso pra uma pessoa que nunca viu o filme. Assim, olha, tem dois caras perseguindo um cachorro e atirando loucamente, jogando granadas nele. Eu me colocaria na mesma posição dos americanos ali. Porque eu não entendo norueguês. E outra, o cachorro era muito bonitinho. Era um husky. Era um ranço siberiano. Só uma curiosidade, o cachorro que eles encontram não é o mesmo cachorro que corre. Na verdade, ele é um cachorro que corre do helicóptero, o cachorro foi pintado pra parecer com o outro husky mais bonitinho, que fica andando pela base, era outro cachorro. Mas ainda assim, eu gosto muito do fato de que eles chegam perseguindo e a base tá lá, vivendo. Na verdade, eu preciso fazer essa pergunta. O que diabos eles estavam pesquisando naquele lugar? Ninguém sabe. Ninguém É sabe. enigmático. Porque É o enigma do eu- outro Eu mundo. tenho É o enigma do mundo. Esse é o enigma do outro mundo. Porque eu fiquei pensando, caramba, pra começar, já inicia com o nosso amigo Kurt Russell jogando xadrez no computador. Esse é o enigma do outro mundo. Porque eu fiquei pensando, caramba, pra começar, já inicia com o nosso amigo Kurt Russell jogando xadrez no computador, que pelo jeito só serve pra jogar xadrez. 1982, o que você queria? Não, o pior é, ele perdeu do xadrez pro computador, o que ele faz? Joga o whisky dele. Joga o uísque no computador, estraga o computador. Sendo que o computador era hiper barato naquela época, né? Era uma das poucas coisas femininas no filme, que tinha a voz de uma mulher. A única diferença feminina do filme é o computador. Porque essa base, eu fiquei vendo os dois filmes e eu falei, meu, tem uma base que era muito mais agradável que a outra. Porque tinha uma base onde tinha um monte de cara se encarando o tempo todo e reclamando e bebendo. Geralmente na Antártida as pessoas vão fazer pesquisas relacionadas a clima, ou geologia ou animais. Ali tinha o que naquela base? Piloto de helicóptero, médico, cozinheiro. Os pesquisadores não tinham. Tinha um cientista, mas do quê? Do helicóptero. Assim, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Ele era mais macho no conto, dá a entender que ele já chega descrevendo como ele era musculoso, imponente. Ele era a presença mais positiva da base. Ele era o fodão. Era a pessoa que tinha mais presença Mais na presença. base. Tanto é o que falta no segundo filme. Eu acho que o Alguém cientista com a presença ele devia ser algum tipo de... pesquisava DNA, esse tipo de coisa. Tanto que quando ele foi pesquisar o cachorro, tinha respostas do computador dele pra isso. Ele né? parecia que ele fazia alguma coisa relacionada a isso. Que computador pra mim então. é o que eu mais desconfiei. Você falou do conto? Acho que no conto do Who Goes There também. E no outro filme, que também é a adaptação do filme, aquele The Thing from Another World, Sim. de 1951,
O Alien ele é um vegetal, né, cara? Ele tem características vegetais. É porque foram questões orçamentárias. Eles pretendiam fazer uma criatura metamórfica, mas o ano do filme é 1951. Eles acabaram cortando muito do conto pra ficar uma coisa mais plausível com o cortando muito do conto pra ficar uma coisa mais plausível com o orçamento O que eles Who Goes tinham. There se passa no Alasca. Se passa né? no Polo Norte. Próximo é no Ártico. Eles não mencionam em qual lugar, certo? Ah, tá. Ártico, na região ártica. É uma criatura meio que vampira, ela precisa de sangue pra sobreviver. A maquiagem final do filme que eles usam é uma maquiagem similar à do Frankenstein. Eles põem um ator meio que vestido de Frankenstein, só que ele usa a técnica meio... O Spielberg, na verdade, todo mundo fala da técnica do filme do Tubarão, de não mostrar um monstro porque e ficou uma coisa misteriosa. Todo mundo gostou, achou o clima do filme melhor. E foi acontecendo exatamente esse filme, bem mais antigo do que o Tubarão. Como a maquiagem era horrível, eles resolveram deixar o monstro mais Na meia luz. mais mostrar, sombrio, não mostra, ficou uma coisa meio misteriosa, que melhorou o clima do filme, inclusive. Aí aquele pessoal que gosta de analisar as camadas do filme fala, olha, vê, o monstro não tá aparecendo pra simbolizar o quanto a raça humana é cega pro que tá fora. Não, a gente só não tinha dinheiro pra fazer um monstro bonitão. Era feia pra caralho. A maquiagem. Era ridículo. A gente não queria mostrar. As criaturas, o Sim. monstro e o tubarão, mas por questões de Orçamentárias, Segundo vamos dizer. tosqueira, Segundo não o mostraram. Spielberg, no Tubarão, o tubarão parecia um peru metálico. Voltando ao filme de 1982, é bom falar também que o McReady é uma pessoa meio preconceituosa, assim, né? O quê? Não preconceituosa, vamos dizer. Ele fica zoando muito os noruegueses, chamando de sueco. Poxa, é um povo que sofre muito mesmo, né? Não, é tipo com o americano dos anos 70, todos eles pareciam que não foda-se os noruegueses, tinha América. Viva É. América. O resto do mundo não tava nem aí, né? Não, mas a gente tem que mencionar então, ainda no Kurt Russell, que é um personagem incrível desse filme, Sim, excelente. é o fato de que ele usa um chapéu de pantaneiro. É. Tipo, o filme inteiro, na neve. Toda vez que eu olhava pra aquilo, eu meio que desconcentrava. Não, cara. Todo mundo com a roupa mó legal. Ele tinha uma roupa mó legal. Ele colocava um chapéu que às vezes parecia um sombreiro. Por que você tá usando isso, cara? Não, agora um negócio. Na Antártida, eu até entendo os lança-chamas, assim. É meio bizarro, mas ok. Equipamento congela, de repente você precisa sair lá fora pra esquentar ele. Mas, beleza. Mas aí, quantos lança-chamas você precisa? Não, cara, Os caras- eu quis guardar isso na minha alma pra não esquecer nesse podcast. A hora que eles estão vendo o cachorro se transformando e aquela criatura demoníaca e todo mundo embasbacado, o Kurt Russell vira e fala, ô, vai lá e pega o lança-chamas. Falei, que universidade financiou essa pesquisa? Ele falou, olha, tá, vamos aqui, tá nos itens. Computador pra jogar xadrez, mesa de bilhar que eles têm, equipamento, o melhor computador do mundo que analisa projeções socioeconômicas, biológicas, Vídeos e de lança-chamas. Lança-chamas. vídeos de aeróbica. Vídeos de aeróbica. A única outra pessoa feminina é as mulheres no vídeo de aeróbica. Eu quero saber quem financiou esse projeto e falou, lança-chamas. Lança-chamas. E na dúvida, põe 2. Não vai que... Não só lança-chamas, cara. Os caras... Caralho, os pinguins são extremamente ameaçadores. Né? Poxa, eu conheço gente que tem muito medo de coisa baixinha. Não se esqueça. Não se esqueça que esse filme se passa durante a Guerra Fria. Pode ser que estivesse a ver de alguma coisa relacionada aos russos. Vai lá, pode ser. A 82? Antártida sempre teve algumas conspirações e teorias Eles iam conspiracionais achar o quê? relacionadas. Se fosse uma invasão de exército, eles não iam conseguir resistir aos russos. E se fosse um espião, o que é? Ia aparecer um cara do nada sozinho andando na neve assim, hello, comrade! I lost myself! A base, I love America, Mickey Mouse. a base russa é mencionada no segundo filme, tanto que no final do filme a Kate talvez tenha Eu tô falando com o sotaque italiano de novo. Hello, Todo comrade! I am not a Russian, I am American. É, o que a gente tava falando que, na verdade, a Antártida tem bastante conspirações, histórias que se Tem passam lá. histórias relacionadas a alienígenas, nazistas, Polo Sul, civilização pertinho, muita coisa. Nada disso é mencionado nesse filme. A trilha desse filme é do Ennio Morricone. Sim. A trilha Que é bem sonora, legal. Isso, a trilha sonora feita. Geralmente o John Carpenter gosta de fazer a trilha dos filmes deles, né? É uma trilha, pra mim, é uma das coisas mais legais dos filmes deles, são as trilhas que ele compõe. E essa do Ennio Morricone ficou praticamente idêntica às que ele faz, ficou excelente. A produção desse filme, quando eu ouvi John Carpenter, eu tenho que comentar isso. Eu conheci John Carpenter no filme Vampiros de John Carpenter. E eu lembro da propaganda, eu era pequeno na época. James Woods. E a propaganda dizia, esse filme é proibido para menores de 500 anos. E na minha cabeça eu não associei isso a só vampiros podem ver. Foi tipo, esse filme é tão barra pesada que adultos vão ter medo. E aí eu
eu associei, esse filme do John Carpenter. Então, eu fui assistir o The Thing quando eu completei mais ou menos, eu vou denunciar a primeira idade já, quando eu completei 27 anos. Esse ano. No meu aniversário. O primeiro contato que eu tive com ele foi assistindo Os Aventureiros do Bairro Proibido, Big Trouble in Little China, na sessão da tarde, que passava muitas e muitas vezes. Esse ano. No meu aniversário. O primeiro contato que eu tive com ele foi assistindo Os Aventureiros do Bairro Proibido, Big Trouble in Little China, na sessão da tarde, que passava muitas e muitas vezes. Como The Thing, eu confesso que a primeira coisa que eu vi no filme, eu adorava cachorros, a primeira cena que eu vi foi exatamente os cachorros sendo massacrados, e eu fiquei horrorizado com aquilo. Tanto que eu fui ver o filme só muitos anos depois. Pelo trauma. Pelo trauma, e adorei. Eu não ficando incomodado com a parte dos cachorros ainda, mas... E aí, a criatura, ele é só um metamorfo ou ele é tipo um vírus? Então, eu fiquei nessa dúvida vendo o primeiro filme. Falava, poxa, foi legal não terem me mostrado a forma original dele. E na versão de 2011, eles mostram em 1 segundo mais ou menos o que era a forma dele. É uma criatura meio insetoide, ela parecia meio inseto. Não se sabe se é a forma original, daí entende que talvez seja. Mas tanto que quando ela assume a forma dos caras, mas ela precisa criar outros membros, ela cria membro meio insetoide mesmo. Cara, com os tentáculos. Exatamente. Aqui a cabeça de aranha. Sim, meio aracnídeo, meio inseto. E aí eu fiquei pensando, essa criatura, ela tá se alimentando das pessoas, absorvendo e se transformando nela. Imagina o caos que é o planeta dessa porcaria de alienígena. Será que ela Você vai jantar, você não reconhece mais seus amigos. Mas talvez ela fosse um membro único daquele planeta, porque ela provavelmente ela funciona com a Hive Mind, né? A mente de colmeia. Sim. Mas olha o tamanho da nave. Na verdade, essa foi uma coisa que eu fiquei muito pensativo. Eles têm uma nave extremamente tecnológica. A nave que só é mostrada no filme de 2011. Não, mas mostrada no de 82 também. Você só vê ela por fora. Não, eles vão em cima, eles descem na crateria e sobem em cima dela. Então, mas ela por só fora. Isso, no novo eles entram dentro. Mas você vê o tamanho daquela nave. Mas e os outros alienígenas, onde é que eles estão? Só Só um alienígena. Então, eu fiquei pensando, será que não era algo daquele alienígena? Isso é uma teoria minha. Talvez ele era o Superman, meio sozinho. Meu Deus, o planeta dele explodiu! Vocês já jogaram Prototype? Prototype, já. Sim, Então, não sei se vocês lembram, uma das grandes histórias que é assim, o personagem principal é o Alex Mercer, ele ganha uns superpoderes de metamorfose também. E na verdade ele descobre que no fim, ele não é mais ele. Que ele foi possuído por um vírus, o vírus tomou a forma dele e tomou as memórias dele. Então, ele acha que ele é o Alex Mercer. Ele não tem Mas ele é o vírus o tempo Mas todo. ele é um vírus que acha que é o Alex Mercer, na verdade. Não é especificado a origem da criatura, não tem como saber. Sim, então. Então, na verdade, assim, a criatura eu acho que ela é tipo um vírus mutável que vai aglutinando coisa, comendo, se transformando, assumindo a forma, depois pra comer mais, pra assumir a forma, pra comer mais. Ele tá fazendo um grind do MMO. Então quer dizer que o planeta deles é até muito melhor do que eu tô pensando. Porque é aquela coisa, se ninguém é igual, todos são iguais. Deve ser uma sociedade muito linda, por isso ele já tem poder da viagem espacial. Exatamente. Mas uma coisa que me faz pensar mais que ele é um vírus é porque sempre quando ele começa a passar pra outras pessoas, existe mais de um também. Ele consegue se separar da massa original. Então. Daí ele especifica isso, que mesmo que ele contar os efeitos, ele consegue soltar pedacinhos dele, mas eles continuam sempre com o mesmo objetivo. Eu só não entendi uma coisa, se ele primeiro ele absorve a pessoa e ele se transforma naquele novo hospedeiro, numa nova forma idêntica, se depois que ele é descoberto ele volta a ficar na forma monstruosa dele, e se ele consegue voltar à forma anterior. Se eu não vi ele fazendo isso nenhuma vez nos filmes, daí entender que tem que ser assim, mas eu não vi ele fazendo isso nenhuma vez. Por exemplo, a primeira criatura que eles têm contato é a do cachorro, e aquele cachorro ele se separa em dois, uma escapa pelo telhado e o outro pedaço é queimado pelo Childs lá com o lança-chama. Então depois aquela criatura cachorro, não sei se ela volta a assumir outra forma, se ela simplesmente pega a pessoa e transforma ela daquele jeito mesmo, não chega a mostrar. Eu tava lembrando, não sei se vocês já viram Fringe, que era uma série de Só TV. um pouquinho. Muito Que pouco. tinha os metamorfos lá também. Que eles mudavam pra forma que eles queriam. É o cara do Dawson's Creek? Não, Isso. Não, tem ele. Tem não, ele. Tem ele, mas ele não é. Como eu não assisti, agora é ele. Tá. Não, os metamorfos eram de outra dimensão e eles vinham, mas eles usavam inclusive nesse filme Cansado pra isso. que ele copiava Copiava. as coisas da pessoa e... Nesse filme, Os dados. inclusive nesse filme O Clima de Paranoia, você consegue perceber que não é só as pessoas que têm medo da coisa, também tem medo das pessoas. Sim, Sim. porque ela é vulnerável e ela sabe que os caras têm lança-chamas malucos. E vamos lá. Que pensamento rápido, aquela galera deve jogar RPG. Eles olharam e deram um tiro, o bicho não morreu, taca fogo. Por quê? Taca fogo! Pega o lança-chamas! Tanto no filme de 82 quanto no filme de 2011, a ideia deles de matar o bicho com fogo foi muito rápida, muito eficiente. Isso eu tava pensando e eu até comentei quando a gente tava assistindo esses dias. Em 2011 eles são mais rápidos.
2011 eles veem a criatura com os cachorros e eles já pegam as armas, já vai pegar o lança-chamas. Eles vão dando tiro. Principalmente os americanos. Isso, no 2011, no novo, a criatura pula pelo telhado. Os caras não pegam, eles têm armas, mas eles não pegam ainda. Não pega, eles Eles só vão correndo andar atrás. no meio do gelo com lanterninha. Meu, se faz barulho perto da minha casa e eu acho que é só um vagabundo, se eu tivesse uma arma, você acha que Eu já pegava. eu já pegava? Você acha que eu vou com lanterna? Cara, se eu tivesse lança-chamas, eu pegava por qualquer coisa. Se eu tivesse um lança-chamas, eu ia pro trabalho com ele. Pô, você quer me assaltar? Você quer me assaltar? Aí, gente, eu corrigi a prova. Pá! Então, é assim mesmo, Pode cara. pôr uma guitarra, né? Fica estiloso. Eu colocaria meu lança-chamas dentro de uma guitarra. Certeza. Eu achei interessante o teste desenvolvido pelo Kurt Russell, né? Que é o McReady no filme. McReed. McReed. McReady, isso. McReady parece McReady. um menu novo do McDonald's. Parece um lanche que sai muito rápido. É o McReady. Você acha que o McDonald's já é meio pré-pronto? Você não faz ideia do que a gente inventou. Então, o teste que ele faz pra saber se as pessoas estão infectadas Que ou vem do não, conto, né? Vem diretamente do conto. Vem é do igual ao conto. Exatamente. O do sangue? Isso, no filme antigo eles não chegam a fazer esse teste. Sim. O filme mais antigo, Goes There, e na outra filme, Come From Space, né? Isso. De 51. A coisa do A coisa que espaço veio do sideral. espaço, a coisa do espaço sideral, e tem um outro filme que chama O Expresso do Horror, que se passa Expresso Transiberiano, que é muito vagamente baseado no conto original, inclusive com atores famosos como... Mas ele alega que é baseado. Sim, com o Christopher Lee e o Peter Cushing. É da Hammer. Inclusive da Hammer Studios, que faz filmes excelentes de terror. Tá fazendo os filmes meio trash, né? O estúdio é dele. Ah, Ele herdou. todos os filmes do Drácula do Christopher Lee são da Hammer. Todos os filmes do Drácula, tem muito filme envolvendo alienígena, muita coisa assim. Sim. desse tipo. Você quer ouvir mais da gente falando sobre os filmes trash do Kaiji? Deixa aí no comentário que a gente prepara um especial e vocês não fazem ideia de onde vocês vão estar se enfiando. Então- Nesse Expresso Transiberiano, a criatura dava ideia que ele era alienígena e ele entrava nas pessoas através dos olhos. Tinha a ver com memórias, essas coisas. E ela já estava na Terra há 10 milhões de anos, inclusive eles acabam descobrindo memórias de dinossauros na história do filme. É muito vagamente baseado no conto do Campbell. No conto do Campbell. Falando sobre o teste que a gente tinha falado do Russell. Na verdade, ele coloca o sangue das pessoas em um pote, esquenta uma agulha no fogo. Do lança-chamas. Do lança-chamas. Lança-chamas sai em todo filme. E Ele tem essa tenta. ideia. Ela tem essa ideia, na verdade, numa das melhores partes do filme, que é a hora que eles encontram que o Norris, eu não sei se a criatura não se adaptou bem, provavelmente ele tinha algum problema de cardíaco, a criatura acaba sofrendo com essa adaptação pra essa doença. Sim. E ele acaba tendo como se fosse um infarte. Eles chamam o médico lá pra tentar reviver a pessoa. Desfibrilar ele. Desfibrilar e a tem a criatura cena- acaba matando ele. E tem a cena famosa do desfibrilador que arranca. Que Afunda o peito dele. A criatura acaba se separando em pedaços e ele tem essa ideia nessa hora porque ele vê que ela funciona separadamente. Cada pedaço dela é um ser vivo. Ela funciona como um ser vivo, Independente, independente. Não é como um ser humano que é ter sido morto. Se cai um dedo seu, é ter sido morto. E aí ele Da criatura, presume Que o sangue... o sangue O sangue- também vai tentar se defender se estiver separado do corpo. E realmente funciona esse teste dele. tanto quando ele. Funciona esse teste dele. Tanto quando ele queima. Quando ele finalmente acha alguém que é um metamorfo falso lá e ele queima o sangue, na verdade sai uma coluna de carne assim do sangue e tenta atacar ele, né? Sim. É a criatura mais adaptável Extremamente perigosa. mesmo da história. Por isso que é considerada do John Carpenter, considera esse parte da trilogia do Apocalipse dele. Ah, é? Que compõe os 3 filmes lá. The Thing, Prince of Darkness e The Mouth of Madness. São os 3 da trilogia do Apocalipse de John Carpenter. Ah, legal. E ele considera esse o filme favorito dele. Eu ouvi falar por aí que esse é o filme favorito dele. É o que ele mais sentiu dor de ser um fracasso. Falando sobre fracasso, inclusive, ele estreou, a curiosidade dele é que ele estreou no mesmo dia que o Blade Runner, que é outro filme extremamente famoso. Que também não foi Bem muito cult, bem no Os dois começo. foram péssimos na bilheteria inicial. Olha que fim de semana, né, cara? Você podia assistir o The Thing e o Blade Blade Runner. Runner. O que a gente vai assistir hoje? Não sei. Aí você vai ver aquele filme da Globo Filmes, né? Não. Você tem aqui ou Blade Runner ou The Thing. Inclusive, um erro que é interessante do Stranger Things. Stranger Things se passa no começo dos anos 80 e uma das crianças ela tem um cartaz do The Thing. Do Evil Dead. E do Evil Dead. Mas o The Thing, ele não fez sucesso nenhum. Seria quase impossível alguém no ano seguinte. Não tinha ou nem internet próximo. naquela época. Não, mas aquelas crianças eram muito cult. Ter um pôster do The Thing. Pô, eles tinham um amigo que não tinha dente, cara. Eu acredito em qualquer coisa. Não, sei lá. É meio balela. Mas tudo bem, porque a série é legal. Uma das coisas que eu mais gosto no The Thing original, e consequentemente no de 2011,
É uma opinião que o Kaiji partilha muito comigo, que é o filme que se passa em um lugar só. Um ambiente meio mais que- fechado, que é mais ambiente controlado. fechado. Eu adoro filme que se passa em um lugar. É Você- um prédio, Você gosta uma de base. filme com Cabin Fever? Que os caras começam a ficar malucos? Tem que ter algum elemento mais monstruoso pra mim geralmente gostar de um filme assim. Ó, se você pensar, eu gosto tanto do fato, já mencionando outros filmes, só pra você ver, eu adoro o fato do primeiro Duro de Matar se passa em prédio. Eu E o adoro. segundo é num aeroporto, É né? um aeroporto. Filmes que se passam num lugar fechado, eu adoro esse negócio. É, eu E acho. quando você põe um alienígena lá dentro, isso só melhora. Eu acho que quando você tem um filme num lugar só, você consegue melhor explorar os personagens, a história, não fica tão preso a locações, sabe? Eu E é particularmente como gosto chegar. também eu gosto do clima tenso do filme também, de mistério e de Sim. suspense. É, eu tomei um susto desgraçado na hora do desfibrilador. Eu fico imaginando a Thaís tomando esse susto. É, eu Mas sou um pouco eu acho que assustada. o filme novo, 2011, uma coisa que ele peca um pouco também, ele se sustenta um pouco mais em susto. O John Carpenter não tem, é mais tensão e menos sustinho gratuito, sabe? Sim. Acho que o único que tem é o desfibrilador, pra falar a verdade. Sim, sim. Já no novo tem umas 3 ou 4, assim, que tipo, é um meio... E o bicho pulando de algum lugar, assim, sabe? Tipo, No novo, repente. tem o Adebise. Me desculpa, mas é o Adebise do Oz. Ele cara, olhando. se eu tivesse preso na base da Antártida com a Debise... E o alienígena. Se eu fosse alienígena, eu ia ter medo da Debise. Caramba, ele tá lá olhando. Na verdade, eles tiraram o alienígena do gelo no filme de 2011, quando eles encontram a nave e o alienígena um pouco distante dela. Dá pra eles falam isso nos dois filmes. Só um detalhe, pra quem não arrastou. sabe, a Debise é um personagem do Oz, aquela série da HBO, que é numa prisão masculina, e ele é um cara conhecido por violentar outros prisioneiros, tá? E é o mesmo ator que faz um dos personagens do The Thing novo, por isso. Que por acaso vai se chamar Adebise pra mim. Acho que ele chama Adewale alguma coisa. Adebise. Ele é o crocodilo no filme novo do Esquadrão Suicida. Ele é o crocodilo? Esse é o nosso segundo cast que a gente menciona Esquadrão Suicida. Nunca Eu tô vi o filme. ficando com medo disso. Eu vi, Nunca vi o mas eu filme. tô ficando com medo disso. Então, ele tá lá vendo a criatura que por acaso eles tiram do gelo e largam na garagem. Um bloco de gelo gigante com alienígena descoberta do século e eles largam ele na garagem derretendo. Aí o Adebise tá lá olhando pro bicho, pensando sabe lá o quê? E aí vem o cara e dá o sustinho de atrás dele. Isso foi um golpe muito baixo comparado a todo o clima de tensão que já existia no The Thing original. Sim. Uma coisa que eu queria lembrar do The Thing original, que é o Enigma do Outro Mundo, né? Sempre que a gente fala de 1982, o Enigma do Outro Mundo, é o final. Porque tá lá o Kurt Russell, que sobrou, e mais um personagem apenas. Sim, sobre ele e o Childs no final do filme. Sim. Fica aquele suspense se um dos dois são a coisa, se os dois são a coisa. Tem várias teorias que falam sobre isso. Nós sabemos que o Kurt Russell, o McCready, provavelmente não é. Sim, até porque a gente, só por um momento do filme, a gente não vê pelo ponto de vista dele. Ele dá... Aquela garrafa que ele dá no final é uma garrafa de Molotov? Então, eu não sei se tem uma hora que ele tá fazendo aquela gravaçãozinha, fazendo diário, falando sobre um diário que ele tá fazendo na base que tá acontecendo. Sim. Que ele tá fazendo aquele gravador, que ele tem aquela outra. Eu não sei se é a mesma. E ele mostra acho que não é. descaradamente que ela tá vazia. Ah, tá. Eu também acho que não. Uma das coisas que falam que Charles não pode ser a criatura, mas é muito ligado ao filme novo, que eu acho que não tem nada a ver, é porque ele tá com o brinco. E no filme novo indica coisas metálicas de fora do corpo, tipo É, que é Coisas uma... não biológicas. tatuagem, brinco, obturações, a criatura espelhe, não fica, Isso. ela não copia. Porque ela só copia coisa... Orgânica. Ah, eu gostei do método novo no filme. Eu gostei que eles simplesmente não reproduziram o Isso, antigo. porque eu tava crente que eles iam falar, agora todo mundo tira o sangue, vamos queimar. Eu falei, caramba, eu acabei de ver essa cena. Sério que eles vão fazer de novo isso? Não, das obturações é bem legal. Sim, tipo, ficar diferente. Mas eu acho que não tem nada a ver a teoria então do brinco, porque é uma coisa muito do filme novo, eles nem pensaram nisso Não, antigo. eu vi recentemente que fizeram uma entrevista com o diretor de fotografia do filme antigo, do 1982, e ele falou que existe uma maneira de você saber quem é e quem não é, que é reflexo da luz nos olhos. Ele falou que quando a pessoa tem O olho que brilha. o olho que brilha, Tipo um gato. brilhante, Tipo um replicante? ela é a pessoa. Ela é uma pessoa normal. Olha Porque só, a assim, gente fala. é meio que como se fosse assim, a luz da vida, assim, da pessoa. Ah, E quando a pessoa aparece com os olhos sombreados ou com o olho sem refletir, é a coisa. E se você analisar a maior parte do filme, realmente acontece isso. Sempre os caras que o olho não reflete, acaba sendo revelado que ele E era o umas dele criaturas. refletiu ou não?
Então, e aí, teoricamente, o do Childs no final não reflete. E o Então, do McCready mas eu reflete. achava que ele pegou, pela sequência de cenas que a gente tem, que ele explode, faz um monte de coquetel molotov e tal. Eu achei que ele pegou uma garrafa com coquetel. Sim. E Não, ele deu pra ele beber, e como a coisa não sabe como é uma bebida ou não, ele bebeu e tava ótimo. Então, uma outra coisa que falam por aí, que tem uma Gasolina, cena... provavelmente. Foi filmada uma cena extra que o McReady, ele taca fogo no Childs, que ele era criatura, e ele escapa no helicóptero. Nunca foi confirmado. Mas o helicóptero Nunca- tá quebrado, não é? Mas o de resgate, o helicóptero de resgate. Isso acontece inclusive num jogo que saiu do The Thing no começo dos anos 2000. Ele é resgatado com um helicóptero. Nunca foi confirmado. Mas o helicóptero Nunca- tá quebrado, não é? Mas o de resgate, o helicóptero de resgate. Isso acontece inclusive num jogo que saiu do The Thing no começo dos anos 2000. Ele é resgatado com um helicóptero e não era coisa. O Childs na verdade era. E o John Carpenter alega que o jogo é canon, faz parte oficial. não Mas sabia. isso nunca foi mostrado no filme. Esse jogo é do quê? De PC. Acabou com a minha vida. Eu fiquei tão feliz pela notícia do jogo por um momento. Uma coisa que uma pessoa extremamente importante que nós estamos esquecendo de mencionar é o cara dos efeitos especiais, Rob Bottin, do primeiro filme. Sim. Sim. Tanto que esse Nossa. filme foi considerado um marco em efeitos especiais. É porque são efeitos considerados Efeitos práticos. práticos. E Isso. vamos dizer, Eles envelhecem bem. caramba, como é legal. Na verdade, a graça. Metade não. Na verdade, 1/3 da graça do filme, fora a história e o clima, é ver aquela coisa nojenta. Quando você vai ver a versão de 2011, é legal graças à filmagem, mas na hora que você. Exageraram no CGI, não misturaram efeitos práticos. Eu acho legal uma combinação dos dois. Mais efeitos práticos do CGI. E outra coisa do filme novo que eu achei estranho é, meu Deus, você faz uma viagem até a Antártida, que é o caso da personagem principal, a Kate, que é a atriz. Mary Elizabeth Winstead. Sim. O pessoal conhece ela por ser a Ramona do Scott. Então, a Kate, meu Deus, por que precisa ter um americano nesse filme? A primeira cena do filme de 2011 praticamente tenta matar todos os não americanos. Pronto, resolvido, tira as legendas desse filme. Então, parece que os americanos eles são mais inteligentes, parece que tem um metajogo, eles já sabem o que tá acontecendo, eles já pega o lança-chamas, já na hora. O único norueguês bom é o Lars. Sim. Porque ele tem que sobreviver até o fim. Tanto que na hora que ele some, eu acho que o filme fica mais chato, que ele substitui os dois pelos dois americanos lá, o Sim. Adeliz e o outro, o Kurt Russell, o vagabundo de Paraguai. Ah, esse cara é legal. Qual que é o nome desse ator? Ele tava no... Mas nesse filme ele não tá legal. Na Hora Mais Escura, ele era o cara babaca do Grande Gatsby. Mas nesse filme ele não está legal, ele ficou um Kurt Russell genérico. Então, Foi aí, missão. lembra, pensa, pra que você precisa ter americano nesse filme? Podia ser um filme só norueguês. Se fosse só a moça, eu entendo que eles estavam com pressa, precisavam de uma hora Sim. especialista, mas tem um monte, já tinha 3 americanos lá. Os caras tudo helicóptero, não podia ser um helicóptero norueguês que a gente sabia que E tinha. é estranho, né? Joe Egerton. Poxa, esse cara eu acho legal. Ele não tem o carisma do Kurt Russell, mas na verdade eles não tentaram pôr um Kurt Russell. Ele é piloto. Eu sei que a proposta é quase a mesma. Na verdade, é até engraçado. Se você pega e assiste os filmes ao contrário, numa linha, primeiro 2011, depois de 82, é como se fosse uma história só. Sim, que as você mortes tem... inclusive refletem a do outro filme. O que você encontra no filme de 82 são aquelas mortes que aconteceram nesse filme. Exatamente, é quase como se falasse, se tivesse uma terceira base ali do lado, Que era a russa. ia acontecer a mesma coisa, na mesma ordem, do mesmo jeito, o clima de tensão. Essa parte é engraçado, é uma crítica chata, mas é bizarro pensar que vai ficar se repetindo em toda a base. Não tem como fazer um filme desse confiança o tempo, mas sem ficar parecido. É sempre o mesmo tipo. Não vai ter jeito. É um clima de paranoia e desconfiança o tempo todo. O que eu queria chegar ela viajou. Ela saiu dos Estados Unidos pra Antártida. Imagino que lá ela tenha ido no banheiro, depois pegou helicóptero. Daí ela pega o helicóptero, qual a primeira coisa? Ah, vamos lá ver a escavação. Se sou eu falo, moço, sinto muito, eu preciso ir no banheiro. Pelo amor de Deus. A Thaís com 10 minutos no carro, ela já precisa ir no banheiro. Se fosse pra ir pra Antártida de helicóptero... Não, mas isso é facilmente controlável. Eles Então, mostraram. eu imagino Vocês são assim. as típicas pessoas que chegam no hotel, falam assim, vamos sair pra passear? Não, a gente vai arrumar todas as roupas no guarda-roupa, vai ver se a TV tá funcionando, só depois. Não, mas isso é uma coisa séria. Você é mulher, você tem a bexiga menor. Você vai no banheiro. Você não sabe se vai ter banheiro na escavação. Provavelmente não. É um monte de homem. Antártida! Na Antártida não, se bater um vento congelou. Você vai cara. até ajudar a escavar. Se bater um vento, você congelou ali, cara. Verdade, né?
Eu. E aí, eu queria aproveitar esse gancho. Eles chegam, eles descobrem que é a nave. O chefe, o cara que contratou eles, ele é muito besta porque ele ficou o caminho inteiro. Eu não vou te falar, não. Não, você tem que olhar pra ver. Ninguém vai poder te falar. Caramba, você já tá na Antártida, não vai contar pra ninguém. Aí quando eles chegam, ele mostra aquela nave especial gigantesca. E todo mundo só fica embasbacado. Sério, imagina que você encontra uma nave especial numa escavação e você é um pesquisador. Você ia gritar igual o Extreme Makeover, quando reformam sua casa e dança. Ai meu Deus do céu, olha isso! Eu não esperava só ficar olhando pra nave. Eles são cientistas, são pessoas frias. Eles não estão nem aí. Eles são pessoas frias, mas a Kate fica muito chateada quando o chefe dela é babaca com ela. Essa foi a parte mais irreal do filme. Ela nunca teve um chefe na vida. Ela fica tão mal quando o chefe é babaca com ela, que numa das últimas cenas ela vê a criatura e a criatura tá quase inteira amorfa. Só resta o rosto do chefe. Parece a criatura provocando ela. Só faltou o chefe falar alguma coisa pra machucar ela. Ele não me desautoriza na frente do resto da equipe. Ele magoou ela, né? Antes de tentar devorar ela. De novo. Ela fica afetada demais. O que me impressiona também é os noruegueses da base, eles não falarem, sim, uma palavra em inglês. Tipo, Alguns. Lars, tipo... Só tinha um que não falava inglês, Só acho que era o Lars. Só o Lars. Porque assim... Porque tem que dar explicação pro piloto do outro helicóptero, Thais, que não falava inglês no outro filme, e só falava norueguês, que tem o mega spoiler. Não, sim, eu entendo isso, mas você tem eu acho que se não tivesse americanos lá, ia fazer muito sentido. Sim, Até porque no filme de ficaria o clima 82, mais correto, É. correto. Se fosse só a Kate, tudo bem, que eu nem falei pra vocês, eles estavam desesperados procurando um especialista naquilo ali. É. Se fosse só, mas aí Não, coloca mas um monte eles de... levam um monte de americanos, né? Sim, tem um monte. Até porque no filme de 82, eles, quando o Kurt Russell vai na base norueguesa, eles começam a ver documentos e falam, nossa, isso aqui tá todo em norueguês. E, caramba, e aquele monte de americano só ficava olhando falando, rapaz, vai traduzir. O assistente era americano, o Adam. Kate. Ele fazia um monte de anotação lá, não sei se ele fazia em norueguês ou em inglês, não sei. Mas ele era outro americano, eu não tava nem lembrando, tem mais um, tem cinco. Esse é um ponto que a gente tem que falar que foi muito bom o filme de 2011 ou coisa, em refazer as cenas que a gente viu no de Tinha ligação com 1982. 1982. Porque quando eles criaram, no filme antigo, quando eles vão pra base norueguesa, você fica pensando assim, cara, o que aconteceu lá? Porque tem muita coisa da hora, assim, os caras entram lá, tem um machado ensanguentado enfiado numa porta. Tem um cadáver Tem um com cadáver duas de duas cabeças. cabeças, tudo queimado. Tem um cara uma que se suicida. sala que tá toda queimada. Tem um cara que se suicidou com o sangue congelado nos pulsos. Sim, tem todas essas coisas. E aí não você- explica nada no filme antigo. aí você fica pensando, porra, o que aconteceu, né? Essa é a premissa do filme novo. Quando eles fizeram no filme novo, eles recriaram cena por cena, assim. Por que o Machado fica lá? Por que o cara se suicida? O maior Fica lá. mérito desse filme. Só uma dúvida que eu tenho na parte da nave. No filme antigo de 82 ela tava descoberta, tanto que eles descem em cima Sim. dela. No filme novo ela tava coberta ainda, Ela sendo tá que eles passaram. embaixo de uma... No filme antigo de 82 ela tava descoberta, tanto que eles descem em cima Sim. dela. No filme novo ela tava coberta ainda, Ela tá sendo que eles passaram. embaixo de uma geleira. E né? ela fica descoberta? É bizarro, né? Então eu acho que isso aí foi um erro deles, porque dá a entender que no filme velho eles explodem com dinamite, com as granadas lá, Sim. pra abrir o caminho até a nave. Não dá a entender. Eles têm Sim. vídeo mostrando Com isso. as sim. explosões. Sim. Então, e no filme antigo ela tá coberta. No filme antigo não, perdão, no filme No de filme 2011 novo. ela está coberta. Ela tá coberta. E você, no filme de 2011 parecia que o ET só queria voltar pra casa, vocês estão reconhecendo isso? E aí, só porque ele é feio, ele tem que morrer? É isso? Dizem que esse foi o motivo do fracasso do filme, porque as pessoas tinham acabado de assistir o ET no mesmo ano nos cinemas, e eles estavam esperando ver o ET bonzinho e legal. Quem foi ver esse filme lá no cinema se deu mal, pensando no outro ET. Pra mim era tão feio quanto a coisa. quê? Eles acharam que era o ET que ia fazer amizade com os pesquisadores na Antártida. Pra mim era mais feio que a coisa, o ET do Spielberg era tão horrível quanto a coisa. E eu morri de medo do mesmo jeito. Eu posso te dizer que eu nunca vi o ET do Spielberg. E um dos motivos é porque eu tinha medo do ET. Ele é muito feio. O ET do Spielberg tem poder telecinético, esse aí tem que te comer na raça. verdade. No conto eles têm um poder telepático. Ah, é? Sim, eles cortaram esse filme porque senão ele ia ficar extremamente poderoso. A coisa. Eu sabia exatamente o que eles estavam pensando no conto. Bizarro. Eu queria falar também mais sobre o Robbie Butch, o cara que fez a maquiagem do filme, que é um herói pra mim. Esse cara é foda. Você diz de De 1982. que o novo não tem, praticamente não tem. Eu não vi. Se tiver feito prática, eu não notei. Então, esse cara ele era foda, tanto que ele trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia, tanto que ele teve um princípio de exaustão, teve que ser levado pro hospital. O Stan Winston, que é um
quem conhece efeitos práticos é um dos caras mais famosos em relação a isso. O herói dos monstros da Universal. Sim, então, ele substituiu ele por breve tempo, ele fez aquela criatura parecida no cachorro, ele que fez, Pareceu só que ele o quê? recusou com o cachorro, a hora que ataca o cachorro lá. Ah, tá. A criatura meio cachorro. Ele fez roubar o crédito do outro cara, que é incrível o trabalho dele. Só que ele mesmo assim é mencionado no final nas letrinhas do final do filme. E esse Robbie Butch, ele trabalhou em filmes excelentes, que todo mundo conhece e não deve saber. Por exemplo, The Howling, que aqui no Brasil é conhecido como O Grito de Horror, o primeiro. É legal. Que tem a primeira transformação daquela criatura de humano meio lobo, parecido meio bípede. É a primeira vez que transforma. De um lobisomem híbrido. Isso, não aquele lobisomem que parece uma pessoa peluda só. É um lobisomem com cabeça de lobo mesmo, aquela criatura mais selvagem. É que a gente vê nas ilustrações. Sim, de jogos como Lobisomem, o Apocalipse, essas coisas. Sim. E ele também trabalhou num filme muito famoso, que me lembra muito uma aventura de RPG, que é A Lenda, com Tom Cruise e com Tim Curry. Que ele faz o Diabão. Sim, Diabão! Escuridão. E também trabalhou num dos filmes que a gente gosta, que a gente tava mencionando outro dia, que é num lugar fechado, num cruzeiro, que chama Deep Rising, que no Brasil traduziram como Tentáculos. É mó da hora esse filme. É mó legal. Não tá, a tradução é horrível, daquele que tava de tradução, mas tem a ver também, né? Eu Tem gostava tentáculos desse no filme. É bizarro, mas eu gostava. Os tentáculos comem as pessoas. O tentáculo tem uma... A boquinha. Uma criatura marinha. As pessoas. O tentáculo tem uma... A boquinha. Uma criatura marinha. Comentou que no, É, filme, tá- no filme antigo tem um personagem que chama Windows e um personagem que chama Mac. A guerra já tava lá, tava instalada. De 82 ainda, né? É, o Mac dura mais o filme. O Mac dura mais, hein? É interessante falar que foi feita uma versão literária do filme de 1982, Existe uma versão literária mesmo, do filme de 82. que foi feito pelo Alan Dean Foster. É um livro, uma romantização. Sim, do tá. livro. Eu sempre achei meio caído. Claro, eu não li esse, eu tô julgando já de antes, mas eu sempre achei caído a romantização de filmes. Quando eu pego um livro e vejo que existe um filme desse livro, eu tenho muito medo de que o filme tenha vindo antes. Nunca parece legal. Star Wars veio pra contrariar essa minha ideia. Sim. Mas na maior parte dos outros, nossa, eu sempre acabo decepcionado. Mas o que? A trilogia Troll do Star Wars? Não, então ela veio pra provar que esse meu preconceito não servia pra sim, tudo. Sim. A diferença do livro que diz aqui é que o personagem Windows foi alterado pra Sanders. O nome. E- E tem uma sequência que é diferentona. Calma. E tem uma sequência que é diferentona que o McReady, o Bennings e o Childs, eles fogem pela tundra. Tá ok. Aparece alguma vegetação no livro, pelo menos. Bennings é um... Não é o cara que corta os pulsos. Ele é um dos últimos ali que sobra. Não, mas isso aí é do outro filme que você tá falando, do 2011. Perdão. Tem razão. É o cara que se O queima. Bennings some. é o meteorologista. Ah, Bennings é aquele cara meio ruivo, careca, que é o Isso. que eles lembram que eles levam a coisa pro acampamento, que tava queimada com duas cabeças. Sim. E ela que cata ele, que o Windows sai da sala pra chamar os outros e ela pega ele, que ela tá Sim. descongelando. Sim. É, o Bennings é aquele lá. E- Tanto que é aquele que o McReady taca fogo com o barril. Ali. É. E o... E a Dark Horse, ela publicou uma minissérie com histórias que davam sequência ao filme. E ela tinha o nome de The Thing from Another World. Parecido com o nome do filme, da Sim. primeira adaptação. É. Eu não quero Não, e eles usaram esse nome porque... Sem falar que o Tormund do Game of Thrones está na versão de 2011. E ele tá igualzinho, né? Aquele cara nasceu com barba, né? Aquele cara nasceu barbado. Eu achava o tempo todo que ele ia arrancar um ossinho do cinto e ficar matar a criatura na ossada. É, mas a criatura agarrou a barba dele, cara. Ele morreu pela barba. Ele né? morreu pela barba. Ele já tá. Olha, ele provando que o lenhador urbano já tava aí na moda desde 82, né? Isso é um problema do filme novo também pra mim. A trilha sonora não lembra em nada dos anos 80, sendo que se passa nos anos 80. Mas. O clima do filme é obviamente que é anos 80, porque ele vai feio nos anos 80. Sim. Mas o filme novo não tem nada que lembre os anos 80. Você nem percebe que eles estão nos anos 80 direito. A Kate, ela tá ouvindo uma música no comecinho do filme, que ela é muito anos 80, que eu não tô lembrando. Não é a mesma, É, a única e música que o- toca no filme que é Superstition do... Não. Ela tá ouvindo alguma. A Mary Elizabeth Winstead, o corte de cabelo dela tá nos 80. É que a gente pensa nos anos 80, aquele cabelão, né? Eu queria ver ela Mas de isso é permanente. começo dos anos 80, não é no fim. O fim que era assim. Faz- Mulher que no fim que era assim. Faz bastante sentido, mas eu senti falta dela de permanente. Ou da outra menininha lá que eu Então, não lembro o nome. mas a permanente, se não me engano, é mais pro fim dos anos 80. Mas me doeu um pouco. Ia ser engraçado. Eu posso. O filme de 2011 compensou pela mulher que não teve no de 82, né? Tinham duas. Tinham duas. Tinha a Kate e tinha a Juliette, como que era o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Que era a francesa que tenta Francesa? enrolar ela. Ela Juliette. ela é meio francesa. Ah, que tem. Putz, essa cena foi legal. Eu não sei se ela é norueguesa, mas ela fala como se ela fosse francesa.
mas aí ela chama Juliette ainda. Então. Então, mas não foi proposital no filme antigo, você viu falando, eu não tinha. A única mulher que tinha na produção do filme tava grávida, ela teve que ser retirada. Ah, e foi é? contratado um homem no lugar dela, só tinha um homem no filme antigo. Ah, mas ela era personagem mesmo. Não, ela era da produção. Mesma produção, Não só tinha tinha no homem. elenco não tinha ninguém, só na produção só tinha homem também. Acaba aqui o cast sobre The Thing. O próximo episódio será sobre Dungeons and Dragons. Até lá. Tchau.